Eu sou a Maria Eduarda, responsável por apresentar essa edição do programa Voz Ativa, que tem como tema a presença da Unicesumar nos Jogos Universitários. O programa de hoje irá mostrar como funciona a participação da Unicesumar nos Jogos Universitários, destacando a importância do esporte para os alunos, a participação das atléticas, as modalidades disputadas e a rotina dos alunos atletas ao longo das competições. E para falar sobre esse assunto, vamos receber aqui o professor Humberto. Ele é coordenador do curso de Educação Física e também responsável pela parte dos Jogos Universitários daqui da Unicesumar, que irá nos ajudar a entender melhor como funciona a organização dos esportes universitários e a participação da instituição nos campeonatos. Os Jogos Universitários do Paraná reúnem cerca de 2.900 participantes de diversas instituições de ensino superior do estado. E a Unicesumar tem se destacado nas competições nos últimos anos. Em 2025, a Unicesumar conquistou o título geral dos Jogos Universitários do Paraná, somando mais de 500 pontos e recebendo também o troféu Disciplina. Ao longo do programa, vamos conhecer um pouco mais sobre as modalidades disputadas, o processo de seleção dos atletas, a importância do esporte universitário e as expectativas para as próximas competições. Para nos ajudar a entender mais sobre esse tema, vamos receber o professor Humberto. Seja bem-vindo, professor Humberto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço a iniciativa de vocês para a divulgação dos Jogos Universitários e também do esporte dentro da Unicesumar. A gente quer saber como funciona a participação dos Jogos Universitários. Bem, isso é uma história muito longa, né, que começou lá em 2004. Então a gente tem uma participação logística e a gente tem uma participação técnica, que a gente segue todas as normas impostas aí pela Federação de Desporto Universitário do Paraná. E hoje tem uma relação muito grande com os jogos, não só os jogos universitários, mas os jogos do estado, que envolve também os jogos escolares, envolve os jogos abertos do Paraná. E os jogos universitários, ele faz parte da Paraná Esporte quanto à organização. Então a gente vem desde 2004 crescendo nessa situação, né, de participação, e o primeiro processo que existe, ele começa internamente, né, com a iniciativa da direção da Unicesumar em participar dos jogos. Então, com o crescimento da Unicesumar, nós centralizamos a nossa participação a partir daqui do campus de Maringá. Só que a gente utiliza atletas de todo o estado, né? Isso é uma norma da própria federação, né? E você não pode, por exemplo, utilizar um atleta de outro estado para participar dentro do estado do Paraná representando a Unicesumar, apesar que a gente tem vários campos, vários polos no Brasil inteiro, né? E até no exterior. Então começa com essa iniciativa e a partir daí a gente se organiza com todas as modalidades, porque não é uma, duas, três modalidades, né? São 20 modalidades em que nós participamos, ou seja, de todas elas, né? Então é uma logística muito grande, né? Então primeiro a gente inscreve todas as equipes, depois a gente inscreve todos os atletas, a gente tem uma relação de dirigentes que passa pelos treinadores, pelos dirigentes, até o pessoal da fisioterapia que tem auxiliado muito a gente. Então é um processo trabalhoso, né? Mas a gente tem uma história antiga, né, em relação à nossa participação. Então hoje a gente tem já uma organização básica, né, de participação. A gente quer saber também quais são as modalidades disputadas atualmente pela instituição. Então, como eu disse anteriormente, nós participamos de todas as modalidades, né? Então a gente tem as modalidades coletivas, que é lá futsal, vôlei, basquete, handebol, né? Temos as modalidades individuais, que é o atletismo, a natação, temos as duplas, temos o tênis, que é individual também, as duplas, que é o badminton,
enfim, todas as modalidades que são oferecidas naquele ano de participação da organização, a gente participa, inclusive esse ano e ano anterior também, nós estamos participando com os alunos, apresentando o trabalho, né, porque é uma modalidade, inclusive o xadrez também, né? Então a gente tem tido sucesso com todas essas modalidades, então dificilmente a gente fica fora dos 3 primeiros aí nas modalidades. Interessante. E como é feita a seleção dos alunos atletas para representarem a universidade? A gente tem as seleções básicas, né? Então, por exemplo, a gente tem a representação do atletismo aqui de Maringá, que são os atletas que estudam na Unicesumar, né? Então a gente oferece bolsa para esse atleta, para que esse atleta tenha oportunidade de estudar e também de representar a Unicesumar nos jogos. A gente tem as seleções em várias cidades ou municípios do estado do Paraná que também nos representa. Então, por exemplo, a gente tem o time todinho da STEM, que é de Cascavel, que representa a Unicesumar, que é o futsal feminino. E esse time de futsal feminino, todas elas estudam na modalidade à distância, né? E elas representam a Unicesumar, e é um time campeoníssimo, né? Que é um dos melhores times do país hoje no futsal feminino, juntamente com o time de voleibol feminino, que é de Foz do Iguaçu, o pessoal de Araucária, que é o vôlei masculino, e assim a gente vai formando essas seleções, né? Lá no início, em 2004, a gente participava somente com os alunos da Unicesumar. Era só alunos nossos aqui, que não eram atletas que treinavam diariamente, né? Eram pessoas que gostavam de participar no esporte e a gente compunha essa seleção. Mas com o tempo, nós fomos tendo a necessidade de aumentar o nível de participação desses atletas. Então aí nós começamos a diversificar essa participação através das seleções. Sim. E qual a importância do esporte na vida acadêmica de cada universitário? Olha, é essencial, né? Porque a vida acadêmica desse atleta vai durar mais ou menos em torno de 4, 5 anos, né? E a vida atlética desse participante, ela pode durar aí, tenha começado ali na juventude, ela vai durar 10, 15 anos. Então, é uma passagem. Tanto é que a maioria das modalidades você só pode participar até 25 anos de idade. Somente nos esportes coletivos que é permitido 2 atletas até 28 anos de idade. Então, é um período em que ele aproveita para estudar e, ao mesmo tempo, representar a instituição de ensino numa categoria que é a categoria universitária. Então hoje nós temos o nível universitário desde o estado, passando pelo nível nacional, e aqueles atletas que têm índice para participar em competições internacionais, eles vão participar também. Tanto é que esse ano, até o momento, nós temos aí quase 10 atletas representando o Brasil em algumas modalidades esportivas, de luta, wrestling, né? E ano que vem nós temos os Jogos Universitários Mundiais, que é a Universiade, e tem alguns atletas já que estão buscando vaga para participar na Universiade. Então a importância é muito grande, porque é um momento super importante na vida desses atletas que passa pela categoria universidade, né? E assim, nós temos vários níveis de participação, né? Alguns em nível estadual, outros em nível nacional e pouquíssimos em nível internacional, porque daí nós estamos falando de uma seleção nacional, da seleção do Brasil, né? Que vai representar diversas universidades e depois o país nas competições internacionais. Interessante. E como foi o desempenho da Unicesumar nas últimas edições dos Jogos? Olha, nos últimos 10 anos nós fomos campeões gerais dos Jogos, né? Então eu lembro que em 2015 nós perdemos somente para a Universidade Federal do Paraná, conseguimos vencer a UEM e a UEL, que eram 2 potências, né? Sim. E a partir de 2016, com exceção de 2020, que não tiveram os jogos por conta da pandemia, nós fomos campeões 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 Nossa. E esse ano 2026. 10 vezes campeões já dos Jogos Universitários. Parabéns, professor. Muito bacana saber mais sobre um pouquinho dessa trajetória dos Jogos Universitários. Agora, vamos para um breve intervalo e logo voltamos. A rotina universitária pode ser desafiadora. Entre provas, trabalhos,
responsabilidades do dia a dia, a gente acaba deixando a nossa saúde mental de lado. E pensando no bem-estar dos alunos, a Unicesumar ela oferece um atendimento psicológico gratuito. O serviço proporciona um espaço de acolhimento e apoio e escuta para os alunos que estão passando dificuldades na sua vida pessoal e acadêmica. Para ter o acesso ao atendimento psicológico, é só você chegar aqui na Clínica de Psicologia da Unicesumar. Aqui na Clínica de Psicologia, você vai fazer sua inscrição presencialmente e a equipe responsável fará todo o processo para iniciar o seu atendimento. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, e sim um ato de cuidar de si mesmo. Se você precisa conversar, receber orientações ou simplesmente ser ouvido, saiba que existe um espaço preparado para acolher você. Procure a Clínica de Psicologia da Unicesumar e conheça o atendimento psicológico gratuito da faculdade. Estamos de volta ao programa Voz Ativa. Agora, vamos acompanhar a nossa repórter Beatriz. Olá, eu sou a Beatriz Faria, repórter dessa edição do jornal Voz Ativa, que está abordando sobre a presença da Unicesumar nos Jogos Universitários. Hoje estamos aqui com 3 atletas que representam a universidade no cenário dos Jogos: a Bruna, o Davi e o Vinícius. Agora, vamos conhecer cada um deles. Meu nome é Bruna Matos, sou graduanda de farmácia e pratico handball pela CESU. Meu nome é Davi, eu tenho 20 anos, hoje eu estou cursando nutrição, já participei algumas vezes dos Jogos Universitários e faço na modalidade de Karatê. Olá, eu sou o Vinícius, tenho 18 anos, faço fisioterapia, estou no 2º ano de fisioterapia, a primeira vez que eu vou participar do JUBS vai ser esse ano e eu faço na modalidade de Karatê. Bom, a primeira pergunta é: qual é o maior desafio de ser um atleta universitário? Bom, na minha opinião, o maior desafio nesse contexto é abdicar de algumas coisas para conciliar os dois. Eu acho que esse aí é o que mais pesa. Você se abdicar muitas vezes de ir para um aniversário porque você tem uma prova, você tem uma competição. Então, essa parte de abdicar de algumas coisas eu acho que é o que mais pesa. E ainda mais que muitos estudantes que praticam atividade física e algumas modalidades, muitas vezes não são nem daqui, eles são de outras cidades. Então, eles acabam também se abdicando disso, de estar muitas vezes com a família no final de semana, enfim, em relação a isso. Bom, eu acredito que a principal dificuldade é a responsabilidade. Você saber que tem que treinar, que muitas vezes trabalhar também, dar aula, estudar para as provas, estudar por fora, fazer, por exemplo, um artigo, iniciação, para você ser bom na profissão também, que você está se graduando. Então, essa responsabilidade de entender que o esporte é sua profissão e que você também tem que ser bom na vida universitária, né, na graduação. Hoje a minha maior dificuldade é porque o meu sonho é ser lutador, meu sonho é seguir lutando, e a gente sabe que hoje em dia aqui no Brasil a gente tem que ter uma graduação e tudo mais, então às vezes fica pesando eu querer seguir o meu sonho e eu ter que ter uma graduação, então por isso que é um pouco difícil, porque pesa na balança aí. Agora a gente quer saber como começou a relação de vocês com o esporte que vocês praticam. Bom, a minha relação com o esporte começou na escola, como eu acho que hoje a maioria começa alguma modalidade na escola. Então, foi meu primeiro contato com o esporte, né? A gente tinha muito interclasses. Então, a gente participava de um tudo: vôlei, basquete, handebol. E dali em diante, a gente vai criando uma aptidão, um gosto, um querer para direcionar a modalidade. E eu me direcionei para o handebol e a partir disso eu comecei a fazer parte de um projeto da minha cidade, que é Crescer Através do Esporte, em Capão da Canoa. E daí em diante, eu e o esporte, a gente não se separou até o momento. Na verdade foi uma história bem engraçada, porque desde que eu me conheço por gente, eu gosto muito de luta, gosto de tudo, gostava de assistir luta com meu pai. E aí, em um determinado momento, meu pai colocou para assistir o filme do Karate Kid. E aí tinha um projeto social perto de casa e ele me colocou lá para lutar. Bom, eu sempre pratiquei esportes, né?
Antes eu já fiz futebol, futsal, por aquele jeito, né? Não deu certo, vai pra luta. Então, depois eu sofri bullying, né, quando eu era criança, e meu pai sempre me ensinou essa parte de nunca bater, mas se você precisar, você tem que se defender. Ele já fazia jiu-jitsu, já me levava para as competições quando eu era criança. E aí, a partir disso, ele viu a necessidade, ele e minha mãe, de me colocar num esporte de luta para eu saber me defender. Legal. Bom, gente, essa foi a entrevista. Gostaria de agradecer a Bruna, ao Davi e ao Vinícius por terem se disponibilizado a falar aqui com a gente. E agora é com você aí no estúdio, Maria Eduarda. Tchau! Muito obrigada, Beatriz. Bem, essa foi a nossa edição do Voz Ativa. Esse programa vai ficando por aqui, mas você ainda pode rever esse programa em nossas redes sociais, também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!